Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante até o verso 9, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenava o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão constituiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Belém a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Que Deus aplique a sua palavra lida em cada coração nesta noite. O mesmo plano de Deus para os chineses, que representam hoje em número de população a maior potência e já caminha para ser também a maior potência econômica do mundo. Os chineses muito provavelmente voltarão a dominar o mundo como já o fizeram há séculos atrás. O mesmo plano de Deus para os chineses é o plano de Deus para os itamarienses, para os catuenses, porque Deus só tem plano. O mesmo plano de Deus para os brasileiros é o plano de Deus para os nativos que receberam aqui os europeus, que nós aprendemos a chamar de índios, e que são mais brasileiros do que nós. O mesmo plano de Deus. E o plano de Deus é a salvação dos perdidos, a santificação da igreja para a exaltação da sua glória. Esse é o plano de Deus. Deus só tem um plano em Cristo Jesus, e Ele quer usar as nossas vidas para isso. Ele quer usar a sua vida para isso. Abraão talvez não sabia desse detalhe. Já estava de pijama, já gozando provavelmente da sua aposentadoria. Ele não deve ter problema não deve ter tido problema com o INSS, porque lá não tinha INSS, mas em Ur dos Caldeus, de alguma forma, ele trabalhou muito durante a sua juventude, acumulou muitos bens, e mesmo tendo peregrinado da Babilônia até Arã, que é uma posição intermediária entre a Babilônia e a Terra Prometida, a Palestina hoje, mesmo tendo viajado muito, ele enriqueceu, ele prosperou como peregrino, e estava numa posição muito confortável na sua vida, uma posição que talvez eu e você desejamos muito alcançar. Mas Abraão tinha uma crise existencial terrível. A figura mais próxima para ele de um filho, na verdade, era um sobrinho, era o neto de seu pai, que por força da sua lealdade ao pai ele teve que carregar. Era a coisa mais próxima de um filho que ele tinha. E ele tinha então que resolver isso como família, porque não tinha descendente. Era muito bem casado, tinha casado na juventude, provavelmente. E mesmo numa nação idólatra, politeísta, que adorava vários deuses, que cultuava a várias entidades, ele parece ter sido uma pessoa diferente, porque tinha uma forte inclinação a crer em Deus, sobre todos aqueles deuses. E o seu coração era inclinado a buscar esse Deus. Essa deve ter sido a história de Abraão. Os textos bíblicos
vão mostrar detalhes dessa vida de Abraão, alguns apenas, mas nós temos aqui uma figura muito próxima do que nós podemos chamar de uma pessoa comum, como eu e você, uma pessoa anônima, que Deus quis usar para ser bênção para as nações. Por isso eu creio que Deus quer me usar para ser bênção para as nações. Deus quer usar a sua vida para ser uma bênção a todas as nações da terra. Deus quer usar a sua família para abençoar todas as famílias da terra. Deus quer fazer de você um povo que é incluído, um povo que vai abençoar todos os povos da terra. É interessante nos nossos dias observar que existe um fenômeno, mais uma vez eu vou usar a palavra fenômeno, das chamadas redes sociais. Os adolescentes estão mais inteirados disso, mas eu conheço alguns idosos que já estão aí navegando muito bem na internet, né? Recebo o e-mail do pastor Dorival com frequência, por exemplo, ele sempre responde aos e-mails, tá? E hoje é indispensável estar conectado, né? Essas redes sociais, na verdade, são um sistema, são mecanismos de troca de informações, de amizade. Eu sou conectado a você, ou através de um pedido, ou através de um simples segmento, de uma busca do teu nome, e a gente vai compartilhando uma história, compartilhando amigos, e um vai conectando o outro, e de repente a gente reencontra pessoas, algumas delas que nós não tínhamos nos encontrado antes, e também nos tornamos de alguma forma conhecidos. E o que eu quero destacar, eu não sou expert em redes sociais, mas eu tenho experimentado a sensação de que quando eu entro na rede social, eu estou no centro do mundo, porque fica fácil chegar a qualquer lugar, e a gente consegue localizar até onde está no mapa quem está conectado com você. Essa sensação, que na verdade é ilusória, a sensação de que nós estamos no centro do mundo e que temos o poder de influenciar. A primeira vez que alguém respondeu a um texto que eu coloquei no blog lá dos Estados Unidos, disse: eu estou no centro do mundo. Alguém de lá viu e me mandou. Isso é só ilusão, isso é uma sensação. Você sabe qual é a pessoa mais famosa numa rede social chamada Twitter? A rainha do Twitter, Lady Gaga. Já ouviu esse nome? 19 milhões de seguidores no Twitter. 19 milhões de pessoas se dizem seguidoras de uma figura extremamente esquisita, de uma figura que é indecifrável. Outro dia ela tinha implantado um chifre na cabeça, mas uma entrevista dela sobre drogas, ela narrando como usava drogas, e depois terminando a entrevista dizendo que maconha não é droga. Eu fico pensando no impacto que uma pessoa como ela, que é uma celebridade, tem de influenciar uma geração de adolescentes por causa das suas músicas, da sua posição, porque cada vez mais popularidade tem se tornado sinônimo de poder e riqueza, e as pessoas querem ser populares na sua escola, no seu bairro, e querem divulgar a sua intimidade e a sua vida pessoal para com isso conquistar, sensibilizar, emocionar, atrair seguidores. Abraão era uma pessoa comum. Abraão era anônimo. Abraão não estava no Twitter. Abraão não fazia parte de nenhuma rede social, mas ele tinha uma conexão espiritual com Deus, e ele ouviu e atendeu ao chamado de Deus, e Deus tomou aquela pessoa simples, comum, num tempo longínquo, rudimentar, em alguém que abençoou a minha vida e a sua vida, em alguém que criou uma história que foi usada por Deus para iniciar o que a gente chama de história da salvação. Quando eu penso que Deus quer me usar, quer usar você para abençoar as nações, mas como assim? Eu estou em Catu. Como é que daqui eu vou abençoar as nações? Isso é para quem tem fama, para quem tem dinheiro, para quem tem poder. Eu lembro, me permita compartilhar de uma história. Nós estávamos numa biblioteca em Jabaquara, eu estudei Jabaquara da 8ª série até o 2º grau, a 8ª série no colégio estadual chamado Pio 12 e o 2º grau no colégio Batista de Telegírio. E nós fomos fazer uma pesquisa, eu estava com o meu primo, numa biblioteca
municipal, lá no hospital municipal. E nessa pesquisa, eu não lembro muito bem dos detalhes, mas eu sei que a gente estava pesquisando sobre algumas personalidades, alguns cientistas, algumas pessoas que fizeram inventos, criaram alguma coisa, mudaram determinadas teorias. E aí, talvez empolgado, tinha lá 15, 16 anos, a gente começou a perguntar um ao outro o que queria ser. Essa pergunta muito básica, né? O que você quer ser? Crescer, quando terminar o segundo grau, terminando o fundamental. Aí, quando ele me respondeu, eu disse: eu quero mudar o mundo. Como assim? Não, eu quero mudar o mundo. Eu quero fazer alguma coisa que vai mudar o mundo. Aí os irmãos podem entender, os amigos também vão concordar que eu não conseguirei mais ser megalomaníaco, né? Porque eu já fui aos 15 anos, então nem que eu tente, eu não consegui mais ser. Mas eu admirava naquele momento, por isso que eu falei, depois que isso se tornou uma brincadeira, como que pessoas simples, às vezes anônimas, em um laboratório, ou numa fazenda, ou numa universidade, acabavam ganhando autoridade por uma atitude muito simples. E é assim que acontece. As pessoas que mais impactaram o mundo não queriam impactar o mundo. Por isso que talvez eu não vou conseguir. Porque as pessoas que mais impactaram o mundo, que mais causaram transformação no mundo, não tinham isso como uma obsessão. Abraão, nem passava pela cabeça dele isso. Querer ser o pai de grandes nações, querer revolucionar a história e ser o ancestral do Messias. Mas Deus tinha esse plano para Abraão. E Deus quis usar a vida de Abraão para abençoar as nações. Porque o plano de Deus para Abraão